Fala rapaziada, boa noite. Hoje eu vou trazer um vídeo aqui um pouco diferente do que eu tava trazendo. Tava fazendo a série de tutoriais do Logic e pretendo trazer o terceiro tutorial na semana que vem. Mas o vídeo dessa semana é o seguinte: eu quero mostrar pra vocês e explicar como foi a minha transição do Mac com Intel pro Mac M1. Eu vou explicar as razões que fizeram me fazer essa movimentação, por que que eu fiz, como foi e como está sendo. Bom, as razões. Meu antigo computador de trabalho era um MacBook Pro 2016. Ele tinha um processador Intel Core i5, Dual Core, tinha 8 GB de memória RAM e 512 GB de SSD. O que estava acontecendo? Primeira coisa é que o processador Dual Core ele estava ficando fraco para o que eu estava fazendo. Não só em produção musical, que estava ficando meio pesado, mas principalmente em operações multitasking. Às vezes escrevendo um e-mail com um PDF aberto, o computador estava sofrendo. E isso estava deixando meu workflow um pouco mais complicado do que eu queria. Tendo isso em mente, eu tinha algumas opções. Ou eu comprava outro MacBook, trocava o meu MacBook por outro, porque eu ainda preciso de um notebook para fazer os trabalhos enquanto eu estou na estrada. Então, ou eu trocaria por um outro MacBook Pro mais novo, com Mac M1, com processador Apple M1, ou trocaria por um PC Intel, né, ou AMD, mais um PC com Windows, ou iria para um desktop Apple, que no caso o que eu escolhi foi o Mac Mini M1 com 8 GB de memória RAM e 512 GB de SSD. E eu vou explicar agora o porquê das decisões. Primeiramente, o PC com Windows ele acabou ficando um pouco fora do meu leque de opções. Por quê? Eu adoro o ecossistema Apple. Mesmo eu não usando um telefone Apple, eu uso o Galaxy, eu gosto muito do sistema operacional. Ao contrário do iOS, que é o sistema dos iPhones, o macOS ele é muito mais liberal. Ele te dá mais liberdade, diferente do iOS, que é um sistema muito mais fechado. E foi por isso que eu resolvi continuar no macOS. E outra razão, eu produzo no Logic. E como alguns de vocês devem saber, não tem Logic para Windows. Então, logo a minha decisão mais óbvia era continuar no macOS. Tendo isso em mente, eu fui para minhas opções. Como eu disse, eu poderia trocar o meu MacBook Pro 13. Vou pegar ele. Voltei. Esse é o queridão. Ele é muito compacto, fino. E é a característica dos MacBooks. Eles são finos, compactos, a construção é muito boa. Não tenho o que reclamar. E são computadores poderosos, como todo mundo sabe. Esse aqui é um touch bar também, com 4 USB-C. A Apple mudou esse design. A Apple mudou muitas coisas no MacBook Pro 2013. Mas esse não é o foco desse vídeo. Você pode encontrar tudo que a Apple mudou nesse computador aqui para os novos MacBook Pro. Posso fazer um vídeo disso se vocês quiserem. Mas eles tomaram decisões ousadas nessa linha de MacBooks 2015 e eles voltaram atrás em muitas delas. Muita gente gostou, muita gente não gostou, mas é o que tá tendo. Indo para minha outra opção, era um desktop da Apple. E eu estava muito alinhado nessa decisão pela seguinte razão: eu estava produzindo muito mais na minha mesa do que em qualquer outro lugar. Pela seguinte razão, e acho que muitos de vocês vão concordar com isso: quando você tem um lugar que você pode trabalhar, manter suas coisas, é muito melhor. Você tem uma monitoração correta do som,
você tem um setup do jeito que você gosta. É confortável. Aqui eu tenho a minha cadeira certa, que eu posso ficar longas jornadas aqui produzindo, que não vai me dar dor nas costas. Eu tenho meu rackzinho analógico que eu tô montando, que no caso eu não poderia levar para todos os lugares. Eu tenho meus 2 HDs que ficam ligados no meu computador. Então, há um bom tempo atrás eu já estava alinhado para um Mac desktop. Então eu já tinha tomado essa decisão. Eu ia comprar um Apple desktop. Opções: Mac Pro com Intel Xeon, iMac e Mac Mini. Mac Pro eu tirei logo de cara, porque esse computador, se eu não me engano, a versão de entrada dele custa $6.000. Ou seja, aqui no Brasil, R$30.000. Mais que isso. Ou seja, fora de questão, assim, de prima. Segunda opção, iMac. Eu sempre gostei do iMac. Porra, o iMac eu usava na faculdade. Eu fiz produção musical no Embi Morumbi. Eu amava usar aquele computador. O design dele, o lance que você compra o computador e na caixa vem um monitorzão, um mouse, um teclado e é isso. Você não precisa de mais nada. Pra gente que produz, uma interface, 2 caixas, ou pega o teu fone e pluga atrás. É isso. E isso é simplesmente lindo. É muito bom. Mas eu esbarrei com 2 questões. Preço. O computador é caro. E eu já tenho um teclado da Apple e já tenho um mouse Logitech. E eu tenho o mouse, o Magic Mouse, mas eu prefiro muito mais esse aqui porque ele é grande para minha mão. E apesar do Magic Mouse ter aquele touch, né, que você pode rolar para um lado, rolar para o outro, só deslizando o dedo pelo mouse, o que é muito bom, eu ainda prefiro um design mais clássico, dá mais firmeza na mão, eu tenho a mão gorda, então pra mim é bom. Então, só me sobrou uma opção. O Mac Mini. Quando a Apple anunciou que eles iam atualizar o Mac Mini processador M1, eu falei, putz, é a minha deixa. E foi mesmo, eu comprei um Mac Mini M1. Inicialmente eu queria a versão com 16 GB de RAM e 1 TB de SSD. Só que, como a gente vai ver no site aqui temos Mac Mini M1. O preço sobe muito. Esse foi o que eu comprei. Para deixar claro, eu não comprei no Brasil. E esse computador eu paguei $900. O que dá pouco mais de R$5.000. E não 10. Até se eu fosse comparar com um computador com Windows, tá valendo muito a pena você comprar esse computador lá fora. Esse computador, ele tem 8 núcleos CPU, 8 núcleos GPU e tem essa Neural Engine de 16 núcleos. Eu não sei direito para que serve, o que me importa é a CPU e a GPU. Falando de memória RAM, eu queria muito a de 16 GB. Só que, novamente, 2 empecilhos. Eu estava em uma viagem pelos EUA e eu tinha um tempo limitado. Eu não podia me dar o luxo de esperar chegar um computador personalizado. Então tinha uma opção, ou eu voltava de mão vazia, ou eu voltava com o de 8 GB. E eu voltei com o de 8 GB sem medo. Não totalmente, mas eu vou falar por que eu voltei sem medo. Esse computador ele usa uma memória RAM, é uma LPDDR4X de 4.260 MHz. E ela é muito rápida. Além disso, pelo fato de tudo estar integrado do mesmo chip e pelo armazenamento também estar ali muito perto da placa, eu não vou saber dar detalhes técnicos, mas as linhas de PCI Express são completas, a velocidade de transferência é muito alta. Além de ser muito difícil de eu encher a memória RAM dele, quando enche,
como já aconteceu, e eu consigo ver porque já teve projetos que eu abri, e eu abri o gerenciador de tarefas ali, e tava cheio, tava com 8 GB de RAM de uso, o projeto não parou de rodar liso. E eu consegui abrir Chrome normal, porque a transferência de memória entre a CPU, RAM e armazenamento é muito rápida. Então você não acaba tendo esse gargalo. Claro, com 16 GB é melhor, mas não era uma opção. O que tinha eram essas duas opções, 256 e 512. Eu peguei de 512. E essa foi a minha escolha. Eu cheguei aqui com esse computador, eu pluguei todas as minhas coisas, meu mouse, meu teclado. Tive uns problemas, porque ele veio desatualizado e quando eu fui passar o meu backup era uma versão mais nova e quando eu fui atualizar, crashou o sistema, isso foi muito chato. Eu falei, porra, vou ter que levar o computador numa assistência. Ainda bem que eu tinha o meu velho MacBook Pro ali, consegui plugar com cabo USB-C em um USB-C no Mac Mini, coloquei o Mac Mini em modo de DFU e consegui passar um novo sistema e corrigir os erros de firmware que estavam dando no Mac Mini. E no final deu tudo certo. Coisa de um dia ferrenho, eu consegui consertar. O que eu acho ponto fraco nesse computador? Ele podia ter mais entrada e saída. Eu estou usando um hub. Ele tem duas saídas USB 3.0 e duas Thunderbolt 4, vulgo USB-C. Eu tenho um hub ligado em USB-C e um HD externo ligado no outro USB-C, que é o meu HD externo principal, de 500 GB, 7200 RPM, que é o que eu uso para armazenar os arquivos que eu pego pouco. No hub, eu tenho ligado um HD de backup de 1 TB, que eu faço backup tanto do meu HD de 512 quanto do meu SSD do computador de 512. Então eu tenho um HD para fazer backup do HD externo mais do computador. Redundância é o nome. Um monitor, que é um monitor 27 polegadas, 4K LG, muito bom, paguei um preço muito bom também. O modelo é 27UL650, é muito bom mesmo. Mouse, teclado, tem interface de áudio, que está ligado na USB 3.0 do computador. Um teclado ligado na USB 3.0 do computador. O HD está ligado numa das entradas do hub, o de backup. A câmera está ligada no hub. E eu tenho um extensor que vem aqui pro lado da minha mesa, que é para pôr pendrive. Pra toda vez que eu precisava ficar trocando pendrive e tal, não precisava ficar indo até ali atrás, ia ficar uma coisa ruim. Basicamente, meu setup é esse. Agora vamos... Uso. Quando eu passei meu sistema, quando eu abri meus projetos do Logic, o óbvio aconteceu. Muitos dos plugins não eram compatíveis com M1 e eles também não eram compatíveis com Rosetta. Rosetta é a emulação de processadores x86. Ele traduz aplicativos x86 para ARM. Alguns aplicativos não eram compatíveis com Rosetta também. Então eu perdi alguns plugins. Foram os mais básicos porque já tinha um ano que esse computador tava vendendo já. E eu sempre gosto de esperar para pegar uma tecnologia nova porque as empresas se adaptam, os softwares se adaptam. E foi um tempo bom de maturação. Hoje em dia é uma perfeição só. Tudo muito bom, tudo muito perfeito, tudo roda muito lindamente. Não tem que falar da performance desse computador. Eu abro projetos extremamente complexos, com só 256 samples de latência. Ali, a latência que você escolhe no Logic, só 256. Nunca travou. Eu abro o Logic, mais o Word, mais o WhatsApp, mais Chrome, mais Notes. E ele roda. E roda bem. Características desse computador, ele não esquenta. Tanto por causa do chip, quanto porque esse Mac Mini em específico não,
mas essa versão que ainda tá vendendo, ele usa o sistema de refrigeração do Mac Mini antigo, com Intel, e a fonte também. Então sobra energia e sobra refrigeração. Ele não esquenta. De jeito nenhum. Eu nunca vi esse computador passar de 50 graus. Mesmo em dias quentes. Em cargas de trabalho altíssimas. E eu não tô mentindo, vocês podem pesquisar aí. Esse computador é frio. Sobre o computador, eu acho que é isso. Essa foi a minha experiência. Não tô tendo o que reclamar, depois que, ainda mais vai fazer acho que 3 anos que o Apple Silicon já tá rolando aí, na arquitetura ARM, e quase tudo já se adaptou, só se você usa um software legacy, né? E provavelmente esse software vai rodar em Rosetta. Os plugins não rodavam em Rosetta porque eles rodam dentro de um outro software. E eu não queria rodar o Logic, que era nativo, em Rosetta, sendo que eu podia rodar nativo. Então foi uma escolha minha também dispensar esses plugins, porque eram plugins que não tinham muita importância para mim. Os principais que eu uso já foram atualizados. E como que eu posso dizer? É isso. A minha experiência com o computador está sendo ótima. Nunca deu um problema. Todo dia eu pego, ligo, desligo. Gasta muito pouca energia. E funciona lindamente. Eu não tenho o que reclamar. Meu review desse computador é totalmente positivo. Ainda mais que hoje em dia todas as DAWs que tem para Windows tem uma exceção. Não me lembro agora se é Reaper, eu não me lembro. Mas todas as DAWs principais rodam no Windows e no Mac. E pelo valor que você pode comprar esse computador na gringa hoje, ainda mais porque, porra, é desse tamanico. Qualquer um pode levar e trazer isso numa mala de mão. Eu trouxe o meu na mala de mão. Acho que por hoje é isso, gente. Era isso que eu queria passar. Eu não tinha encontrado ainda nenhum material de produção musical sobre esse computador, que pra mim hoje é o melhor custo-benefício dentre os computadores que você pode comprar para trabalhar com áudio. E é isso. Muito obrigado. Fiquem ligados aí no canal para as próximas. Se inscrevam. Me sigam nas redes sociais. Falou!